Pá, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um comentário sobre a revista da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Cristo no Brasil. Eu sou o professor Jordão e hoje nós vamos trabalhar a lição 2, Princípios Bíblicos da Ética Cristã. Ok? Vamos adiante. Bom, nós queremos começar falando sobre as relações entre a ética cristã e a teologia. Poderíamos dizer que a ética cristã ela está baseada na relação entre fé e comportamento, certo? Então, a partir desse ponto de vista, entendemos que conhecer a Deus implica seriamente na conduta daquele que o faz. Para a ética cristã, a fé não pode ser dissociada, ou seja, ela não pode ser separada da conduta. Perfeito? A fé cristã, ela não pode ser separada da conduta, ou seja, existe uma relação direta na ética cristã entre fé, conhecimento de Deus e o comportamento. Não se admite dentro da ética cristã um conhecimento teórico que não tem nenhuma aplicabilidade nas relações humanas. Aquilo que eu aprendo pela revelação de Deus e pela minha relação com Ele, isto precisa refletir no meu comportamento em relação à minha vida cotidiana. Inclusive o autor ele utiliza a expressão túnica inconsútil, né? Ele usa essa expressão para exemplificar o que significa, né, a ética cristã ou qual a natureza da ética cristã. A túnica é um tipo de traje ou roupa, né, muito comum no Oriente Médio, ainda hoje muito comum. Essa expressão inconsútil significa algo que é sem costura, uma peça única, né, algo que não tem costura, não existe emendas nem costuras. Então o autor está querendo dizer com isso que a ética cristã pressupõe uma vida íntegra, um resultado que é o resultado da teologia em ação, certo? Justamente a aplicação do conhecimento e relacionamento com Deus na vida cotidiana. E isto atingiu o ponto máximo com a manifestação de Cristo na terra durante o tempo do seu ministério. Ou seja, Jesus é o maior exemplo da ética cristã, porque ele é a própria ética de Deus encarnada. Jesus veio nos mostrar justamente como a relação com o Pai tem implicações permanentes, implicações importantes, implicações fundamentais na nossa conduta. O ensino de Jesus era um ensino baseado numa ética prática, numa ética que se manifestava através de atitudes, de pensamentos, ações, né? E isso tudo está muito claro nos exemplos de vida de Jesus. Inclusive, a Bíblia revela que as pessoas se admiravam do ensino de Jesus, porque Jesus ensinava com uma autoridade própria. Ele ensinava com a autoridade de alguém que tinha um relacionamento anterior com o Pai. Ele não ensinava baseado simplesmente nos conhecimentos repassados pela tradição rabínica. Ele ensinava como quem tinha experiência com Deus. E isso admirava muitas pessoas. Além disso, era evidente que aquilo que Jesus ensinava, Jesus vivia na sua vida prática, né? Isso também chamava a atenção. Certo? Então nós podemos dizer que a ética cristã não se baseia em um cumprimento de regras e protocolos para uma autojustificação. A ética cristã ela é um estilo de vida baseado num padrão de valores que tem como fonte o Deus criador e doador da vida. Então a ética cristã baseia-se no cumprimento de algo que é ensinado por Deus e que reproduz a sua natureza. Ou seja, aquele que se relaciona com Deus reproduz a sua natureza. Ou seja, essa pessoa ela não faz isso para se auto-justificar.
Ela não busca isso, porque a nossa justificação já foi pela graça. Então ela não tem esse objetivo, né? Ela não tem uma boa conduta para ser salvo. Ela tem uma boa conduta porque ela é salva. E ela quer espelhar, né, a natureza do seu Salvador. Então essa é a grande diferença da ética cristã. Ela não se baseia num cumprimento de regras para a autojustificação. Mas ela é um estilo de vida. Um estilo de vida. E isso tem muito a ver com o interior e, inclusive, com aquilo que nós pensamos, fazemos, quando estamos sozinhos. Quando não estamos na presença de nenhum poder fiscalizador humano, por exemplo. Então, a ética cristã é algo interior, como foi colocado na lição passada, e ela tem implicações práticas, inclusive quando não existe nenhuma punição legal, vamos dizer assim, nos ameaçando. É algo que transforma a natureza de dentro para fora. Perfeito? Vamos prosseguir. Poderíamos então resumir essa introdução dizendo que a ética cristã é um conjunto de princípios inspirados pela revelação do caráter de Deus nas Escrituras e da sua relação com seu povo ao longo da história humana. Então esses princípios estão inspirados primeiro no caráter de Deus, revelado nas Escrituras, e também na relação do seu povo ao longo da história humana. É interessante também entender algo que o autor coloca aqui, que ele salienta, dizer que aquela pessoa que exerce a ética cristã, ela tem a consciência de que Deus é criador de todas as coisas, né? E justamente por ele ser criador de todas as coisas, eu preciso tê-lo como fonte de valores para a minha ética. Por ele ser o criador e o doador da vida, eu entendo que ele é a minha fonte de valores na construção da minha ética. Isso, por exemplo, implica na minha visão e no meu posicionamento em relação a questões sobre a vida, como o aborto, por exemplo. Como Deus vê ou como Deus valoriza a vida do feto. Então isso tem implicação no meu comportamento, no meu posicionamento. É por isso que a ética cristã busca essa fonte de valores no Criador. Perfeito? Vamos em frente. Princípios da ética cristã. Vamos analisar alguns conceitos. A ética cristã baseia-se na vontade de Deus. Esse é o primeiro princípio que a gente precisa tratar aqui. A ética cristã baseia-se na vontade de Deus. Isto por quê? Porque o caráter de Deus não muda. A ética cristã possui, então, um referencial absoluto. Isto vai de encontro, por exemplo, da corrente filosófica sofista de Protágoras, com repercussões ainda atuais, né? Ideias ainda que são atuais, como o relativismo e a justificativa da conduta de acordo com a verdade condicionada a uma percepção individual, por exemplo. O que se quer dizer até aqui? A vontade de Deus, ela é invariável, assim como o seu caráter. A vontade de Deus, ela não é diferente hoje do que era diferente na antiguidade. Ela não é diferente hoje do que ela será amanhã, no futuro da humanidade. Entende que a vontade de Deus, ela é um referencial absoluto, certo? Então, na ética cristã, não existe espaço para esse relativismo, por exemplo, da verdade, ou adaptar a ética à verdade de cada um, ou o modo como cada um percebe uma realidade. Então, a ética cristã, ela não vai se ajustando às realidades de cada um, ou à sua condição, ou às suas circunstâncias, né? De maneira que o que eu posso considerar ético mediante a minha situação, ou justificado pela minha situação, pode ser diferente do que você considera ético em seu contexto, na sua situação,
na sua circunstância. Na ética cristã não existe espaço para essas variações, essas mini-éticas individuais, ou essas mini-éticas, né, relacionadas e por grupos ou minorias. Não. A ética cristã, ela baseia-se na vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela é imutável. Portanto, a ética cristã não se baseia pelo relativismo ou pelo sofismo. Ou seja, quando eu consigo convencer uma pessoa simplesmente usando argumentos que possam seduzi-las, mas que não necessariamente refletem uma verdade absoluta, uma verdade referencial. Para muitos filósofos não existe essa verdade absoluta, mas na ética cristã, a verdade absoluta é que a vontade de Deus, ela não é modificada com o tempo nem com as circunstâncias. Certo? Então vamos em frente. A ética cristã tem a dimensão de um mandamento divino. Nós poderíamos resumir dessa maneira. A ética cristã tem a dimensão de um mandamento divino. Por quê? Porque a ética cristã, ela é uma ética, ela é normativa, certo? É uma ética que diz o que deve ser feito. Ela dá instrução sobre a maneira de nos conduzirmos. E ela tem a dimensão de um mandamento divino, porque como ela é baseada na vontade de Deus, assim como os mandamentos são baseados na vontade de Deus, ela não é opcional. Quem quer viver a ética cristã não pode abrir mão da vontade de Deus, ou não pode relativizar a vontade de Deus. Certo? Bem, nós podemos também pensar na ética cristã como uma expressão dos atributos de Deus. Porque o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Veja que aqui para Israel, em Levítico capítulo 11, verso 45, existe um propósito de Deus. Deus chama os israelitas para serem o seu povo. Ele quer começar ali uma nação modelo para todas as nações. E ele exige que o seu povo tenha atributos que são seus. Então, a santidade de Deus é um atributo que precisa ser comunicado ao seu povo. Veja que há um propósito aqui. Ele quer que o seu povo seja santo. Por quê? Porque a relação com Deus implica em ter atributos, alguns atributos que são de Deus. E esse é um atributo imprescindível. O autor de Hebreus, ele também diz que devemos buscar a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então veja que modo de vida está ligado a qualidades, atributos divinos. No caso aqui, a santidade. Nessa outra referência que você está vendo aí, Lucas 6, verso 36, Jesus está dizendo: sejam, ou sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então aqui há um espelhamento dos atributos de Deus, poderíamos dizer assim. Há uma indicação precisa de que quem vive a ética cristã precisa viver esses atributos. Ele precisa espelhar esses atributos de Deus, como santidade, como misericórdia. Esses atributos precisam ser vividos através da ética cristã. No segundo ponto, nós poderíamos dizer que a ética cristã, ela é absoluta. A ética cristã, ela é absoluta. Isto implica dizer que a ética cristã, ela é atemporal, ou seja, ela não depende da cronologia humana, ela não depende da cultura de um povo, justamente como nós falamos antes, porque a vontade de Deus ela não muda, ela não é variável. Inclusive, a Bíblia revela muito sobre essa imutabilidade de Deus, quando ela diz que não há sombra de variação no Senhor. O Senhor é um referencial absoluto, absolutíssimo, nós poderíamos dizer.
Então, ela é válida onde quer que eu esteja, ela é universal, certo? E isto se deve ao que nós falamos atrás, justamente o que eu estava comentando atrás sobre o caráter imutável de Deus. Então, a ética cristã ela é absoluta porque ela é atemporal, ela não depende de cultura, ela não depende de lugar. Justamente isso deriva da vontade de Deus, que também tem essa mesma natureza. Podemos dizer também que a ética cristã ela está baseada na revelação de Deus. Então seria esse um terceiro princípio. Ela está baseada na revelação de Deus. Existem melhor dizendo, relações entre a ética cristã e a revelação geral e especial. Essa ética cristã baseada na revelação natural, por exemplo. O que é a revelação natural, né? A revelação natural é esta que está descrita aí nesse texto de Romanos, no capítulo 1, versos 19 e 20, que inclusive está na leitura bíblica em classe da revista, certo? Ela está aí manifesta por Paulo, explicada por Paulo. E essa revelação natural é a revelação do chamado livro das obras de Deus. Nós temos a revelação das Escrituras, né, da palavra de Deus, e nós temos a revelação natural, que é o livro das obras de Deus. Ou seja, existe uma revelação que ela é concedida a todos os povos, em todas as épocas, em todo o período da história humana, de todas as etnias possíveis, e que ela é demonstrada através da criação. A criação revela um poder, revela uma inteligência e isto, por si só, já coloca no coração do homem a perspectiva de que se há um poder que criou todas essas coisas, maior do que eu, maior do que as coisas criadas, maior do que o universo, então existe algo que este poder, que essa inteligência superior espera de mim. Eu tenho que ter um relacionamento com esse ser superior. E isto é uma revelação natural para todos os povos. Então a ética cristã também está baseada nesta revelação natural. Ou seja, a complexidade das coisas criadas nos chama a atenção para um ser inteligente. E se é um ser inteligente, então ele de alguma forma quer se relacionar com a sua criação, quer se relacionar comigo. E isso também tem uma implicação importante para a ética cristã. E nós vamos retomar isso no final, na conclusão, se há uma criação e se me foi concedida a capacidade de entender essa criação, não plenamente, mas através da observação, através do estudo, eu posso entender parte dessa complexidade, então significa que aí há uma responsabilidade para o ser humano enquanto ser inteligente que compreende o mundo, que compreende a criação. Existe uma responsabilidade maior do que aquela que está sobre outros seres. O ser humano, por ser consciente e inteligente e capaz de entender, ainda que em parte a criação, a revelação natural, isso implica que há uma responsabilidade dada a ele. E há uma responsabilidade natural. Por isso que Paulo diz que os povos eles ficam indesculpáveis ou inexcusáveis, como ele usa na sua expressão. Indesculpáveis. Indesculpáveis em que sentido? Não há como fugir dessa noção de responsabilidade a partir da capacidade de compreender a criação. Há uma responsabilidade que está aí, colocada sobre os ombros da humanidade. Perfeito? A ética, ela também vai estar revelada na consciência humana. Está aí em Romanos capítulo 2, versos 13 e 15, também da leitura bíblica em classe. Sugiro que você faça essas leituras, tá? São importantes para o conteúdo mostrado. Paulo disse que os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas aqueles que praticam a lei. Ele está falando aí do seu povo, né? Do povo de Israel, do povo escolhido por Deus, como a gente viu nos versículos lá atrás em Levítico,
povo escolhido para Deus, para ser um modelo para as nações. Povo que tem a sua relação especial com Deus e serviria de modelo para as outras nações. Mas ele fala também dos gentios que não têm lei, a eles não foi, né, revelada a lei, como ao povo de Israel, mas quando eles fazem naturalmente as coisas que são da lei, mesmo eles não tendo lei prescrita, mas eles são para si mesmos a lei. Ou seja, Paulo está dizendo que existe uma consciência natural para fazer o bem. Então, embora esses povos não tenham a lei escrita, como o povo de Israel, eles têm em seu coração a indicação do que é importante fazer, do que é o bem, quais são os valores e virtudes a serem cultivados. Então veja, se o povo de Deus recebeu a lei, a revelação de Deus, da sua vontade, a lei, eles ainda têm uma responsabilidade maior, porque além da própria revelação natural que eles já tinham, agora eles têm uma revelação explícita da vontade de Deus. Por isso que a responsabilidade é maior. Mas mesmo assim, mesmo os que estão sem lei, né, não deixam de ter uma responsabilidade, porque a sua consciência, os seus pensamentos, ou os defendem ou os acusam. Existe uma consciência interior, existe uma lei natural interior adquirida pelaquela observação que nós comentamos da revelação natural, e que traz essa consciência, a observação da natureza traz essa consciência interior de um dever para com o ser superior, e isto é utilizado por Deus para que a consciência desses povos, né, ela seja então exercitada. Então veja que tanto os judeus que receberam além da revelação natural e receberam a revelação da lei, como os gentios que receberam só a revelação natural, possuem suas responsabilidades diante de Deus. Isso significa dizer, resumindo, que todo ser humano possui responsabilidade por seus atos diante de Deus. Essa é a grande verdade que Paulo quer colocar aqui. É claro, como Jesus disse, a quem muito se confiou, mais será exigido. Né? A quem recebeu a revelação natural e a revelação da palavra, né, das Escrituras, a responsabilidade, obviamente, é maior. Perfeito? Vamos em frente. A ética cristã, ela é prescritiva. Então, diferente de outras áreas de estudo humano, como a sociologia, a psicologia, né, que estuda o comportamento individual, no caso da psicologia, os processos mentais, e a sociologia que estuda a interação e as relações entre grupos, né, e isso de uma forma muito descritiva, ou seja, descrevendo fenômenos, fatos, causas, né, e consequências. A ética cristã, ela teria uma diferença muito grande desses outros ramos aí do saber, em geral, porque ela é prescritiva. Ela ensina preceitos. A ética cristã, ela é prescritiva, ela ensina preceitos. Então, nesse sentido, a ética cristã, ela é doutrina. Ela é doutrina porque ela define o comportamento e a virtude a ser buscada. Perfeito? Então, ela não tem um caráter descritivo. Ela não se propõe a explicar causas do comportamento humano, por exemplo, consequências. Não, ela não se detém a isso. O foco da ética cristã é descrever a maneira de viver de acordo com a vontade de Deus, com tudo aquilo que a gente viu até agora. Perfeito? Dizemos também que a ética cristã, ela é deontológica. Ela é uma ética do dever, certo? Então vamos aqui para o nosso quadro, vamos para a nossa lousa aqui, nosso quadro negro, né? Para a gente comparar, então, essa natureza deontológica da ética, tá? Com a natureza teleológica, tá? Como nós vimos antes, né? Um outro ramo aí da filosofia. Perfeito? Então vamos ver. Na ética deontológica, a regra ela determina o resultado, é o que nós falamos há pouco. Como ela é prescritiva, então ela descreve comportamento, conduta esperada, e o resultado
está baseado nessa conduta. Quando você não segue a conduta e não cultiva as virtudes que estão prescritas pela ética cristã, o resultado, obviamente, não é o esperado pela ética cristã. O resultado vai ser um resultado, vamos usar essa expressão, negativo, e não um resultado positivo, certo? Na teleológica, porque é o estudo dos fins, lembra, né? A teleologia é o estudo da finalidade, é o estudo do objetivo. Tá? Então aqui, o resultado determina a regra. Então eu estudo as consequências, eu estudo o resultado, a forma de comportamento, o resultado da conduta, certo? E a partir do resultado dessa conduta, dessas ações, eu vou determinar a regra que explica aquelas ações. Entende? Então aqui é o contrário. Enquanto eu tenho uma regra que determina objetivos, que chega a objetivos, né, resultados, aqui eu tenho a regra sendo explicada, né, por conta do objetivo ou por conta do resultado. A partir de um resultado, eu vou explicar aí as causas, vamos usar essa expressão. Né? A partir de um resultado, eu vou explicar causas. Né? Quais são as causas que determinam aquele resultado? Veja, aí a regra ela é determinada pelo resultado, seja ele negativo, seja ele positivo. Percebe a diferença? Né? A regra aí ela vai ser simplesmente uma explicação do resultado. Por que daquele resultado? Por que daquela conduta? Entende? Então, enquanto que na deontológica, a regra ela tem que ser anterior ao resultado. A regra determina o resultado. Perfeito? Na deontológica, a regra é a base do ato. Então, as minhas ações são guiadas pela regra. As minhas ações são guiadas pelos ensinos da ética cristã, pelos princípios e fundamentos da ética cristã. Certo? Na ética teleológica, o resultado é a base do ato. Ou seja, para atingir determinado objetivo, determinado fim, todos os atos podem ser justificados. Se o resultado foi o resultado esperado, então significa dizer que o ato ele é legítimo. O ato é válido, enquanto que na deontológica não. O ato é válido se ele estiver dentro dos princípios estabelecidos previamente. Entendeu? Outro ponto. A regra é boa, independente do resultado. Ou seja, na deontológica, os princípios cristãos, os princípios da ética cristã, eles são naturalmente bons, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque esses princípios, como nós vimos antes, eles emanam da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável em qualquer situação. Certo? Na teleológica, a regra é boa por causa do resultado. Se o resultado foi um resultado considerado satisfatório, dependendo do grau de valor que eu atribuo ao resultado, eu vou dizer se aquela regra ela pode ser considerada boa ou uma regra má. Ou seja, se eu não atingir o resultado que eu queria, então aquela regra é má. Na deontológica, a regra é sempre boa. Ou seja, mesmo que eu não consiga plenamente atingir o objetivo do bem que eu esperava, a minha atitude, a minha ação baseada numa regra que tinha essa finalidade, que tinha esse objetivo de alcançar o bem e, portanto, é sempre boa em si mesma, certo? Ela já valeu tudo. Eu posso não ter alcançado solidariamente a quantidade, dando um exemplo, a quantidade de pessoas que eu objetivei. Eu queria alcançar numa ação solidária um número X de pessoas. Mas eu consegui apenas, por várias circunstâncias, alcançar uma pequena parte, um pequeno percentual. Na regra deontológica, ou melhor, na ética deontológica, isto já foi válido.
Isso já foi perfeito. Por quê? Porque o que me motivou, a regra que me motivou, é a regra do princípio da solidariedade. Que Jesus disse que eu preciso fazer o bem a todos, a bons e maus, justos e injustos. Então, se eu cumprir isso, a regra ela já é boa, independente do resultado, se eu alcancei ou não a quantidade de pessoas. Outra coisa, um exemplo bem comum. Às vezes você pode ajudar uma pessoa, ser solidário com uma pessoa, por exemplo, que se passava por carente. Vamos dar um exemplo. Se passava por carente, aquela pessoa não precisava realmente daquele auxílio. Outra pessoa precisaria muito mais, né? Ou ela não precisava, mas ela se passa por uma pessoa carente. Por exemplo, você ajudou aquela pessoa, você seguiu uma regra de solidariedade, um princípio da partilha, um princípio do socorro ao próximo ensinado por Jesus. Bom, mesmo você tendo caído num engano, numa armadilha, numa armação, a regra que você seguiu é boa, perfeita e agradável diante de Deus, independente do que aquela pessoa fez com o seu auxílio, com a sua ajuda. Entende quais são as implicações e por que a ética cristã ela é deontológica? Certo? Outro ponto. O resultado é sempre calculado dentro das regras. Ou seja, a partir daqueles princípios eu espero atingir aquele resultado. Tá? Mas aquele resultado, sendo ampliado ou reduzido, ele está sempre dentro do que as regras definiram, do que os princípios éticos definiram. Então, por exemplo, eu não posso usar a justificativa de se nós quebrássemos esse princípio, ou se nós ignorássemos este ou outro princípio da ética cristã, poderíamos ter um resultado melhor, entende? Poderíamos atingir um número maior de pessoas. Não. A ética cristã, como ela é deontológica, ela não permite isso. O resultado precisa estar sempre baseado e observando os princípios éticos. Na teleológica é diferente. O resultado pode ser usado algumas vezes para quebrar as regras. Ou seja, se eu posso ter maior eficiência, então eu posso abrir mão aqui de algumas regras ou até alterá-las. Percebe então a diferença? Você percebe então como a ética cristã ela é deontológica porque ela é prescritiva e porque ela tem relação com a invariabilidade, a imutabilidade da vontade de Deus, né, e da revelação de Deus. Perfeito? Vamos chegar então à nossa conclusão dizendo o seguinte: se pensarmos na ética cristã como uma conduta espelhada nos atributos morais de um Deus criador e Senhor de tudo, chegaremos à conclusão de que administraremos bens, ou administraremos estes bens, tendo por base o amor e a justiça de Deus. Tá? E o ponto de afirmação que finaliza, né, esta lição é o resumo de que a ética cristã baseia-se na vontade de Deus. Perfeito? Então essa é a maior fonte da ética cristã e da qual ela não pode, de forma nenhuma, se desviar. Ela não pode se desviar, é algo inegociável dentro da ética cristã, porque se isso for negociável, então deixa de ser ética cristã e passa a ser qualquer outro tipo de ética. Ok? Então um abraço, pessoal, e até a próxima. Deus abençoe todo mundo.